No ano de 2025, a turma do segundo semestre de Psicologia da UF de Rio das Ostras se viu sob a incumbência de realizar um projeto extensionista para a disciplina de Psicologia e História Social do Trabalho. Inspiradas pelas leituras ricas e discussões em sala de aula, nos propomos a ir de encontro a uma jornada espinhosa, mas fascinante, num movimento de desencontro com a psicologia tradicional, que por tantas vezes serviu à naturalização dos aparatos de opressão estrutural. Objetivamos um vislumbre dos afetos carregados de vida graciosa e vigorosa, que continua a nutrir o solo e a alma do Brasil. De trabalhar, depois vim pra aqui, chegar em casa, lavar roupa, queria fazer arroz, eu sei cozinhar feijão. Hoje vai fazer feijão. O feijão dele Todo dia. ele fala assim, professora, eu tenho que ir embora, eu vou botar feijão no fogo. Professora, eu tenho um monte de roupa pra lavar. Eu, assim, é bem cansativo também para mim, e eu trabalho com estudos, então, a empreendedora, eu tenho que fazer postagem na rede social ali, que me consome bastante no dia, minha mente, cuido do meu filho, que ele é paciente psiquiátrico, cuido da minha mãe, sofrendo acidente do joelho dela, e aí fica bem cansativo. Venho para a escola, e ainda chego em casa, vou dormir, só Deus sabe a hora, meia-noite, 1h, 2h da manhã, porque eu ainda tenho meus cursos ainda do meu trabalho. Mas cada dia um dia. Você trabalha, como é que você se sente na sua rotina, vindo pra cá, se é cansativo, se você se sente sobrecarregado ou se você gosta bastante do seu trabalho? Eu gosto bastante do meu trabalho. Eu sou comerciante. Eu vendo na rua. Eu acho bem legal, é bem tranquilo. Eu trabalho meio-dia eu trabalho na minha casa, aí à noite eu tenho que trabalhar. Eu sou mestre de obras. Construo desde a planta até a chave da minha pessoa. Eu estou estudando para ser professor de matemática e professor de química. E assim, voltando ao que vocês perguntaram antes, né, sobre a escola ir para lá, tem lógica, como vocês falaram, a maioria dos alunos moram lá, mas eu sempre fico pensando que, e os que moram aqui, que são trabalhadores também, e que precisam de uma escola aberta perto de casa. Porque quando termina precisa estar perto de casa, né? Então, apesar de ser um número pequeno, pode ser, né? Mas eles têm direito, né? Então, não ter uma escola aberta é violar um direito. Então, sempre luto para que tenha aberta aqui e tenha aberta lá, né? Mas, enfim, a gente está aí submetido, né? A ordem, né, que se faz na prefeitura, né, na secretaria, e é isso. Então vamos para lá. Mas tem os alunos daqui, as pessoas que moram aqui e que, no meu entender, mereceriam ter um espaço aberto também para estar aqui, permanecer estudando, né? Porque nós sustentamos e quanto mais estudo a gente tem, melhor a gente consegue sustentar não só o país, mas a nós também, né? Então, acho que é um direito que precisa estar respeitado. Sim, eu acho que a nossa sociedade ela é muito realmente despolitizada e muito eu entendo, né, que muito pela falta do acesso à educação. Eu sou
sou um exemplo disso. Eu não venho de uma família da classe média, muito menos de uma família abastada, eu venho de uma família bem pobre, de origens até de comunidades, mas que só pela educação eu consegui ter um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de consciência e consegui ter uma outra visão de mim e de mim no mundo. Então, a falta do acesso à educação também colabora para que essa despolitização seja assim, sabe? Eu acho que, eu vejo também aqui na EJA, né? Quanto mais os alunos permanecem, a gente percebe uma mudança de visão mesmo de mundo, uma visão política. Muitas vezes no início eles falam assim, não podemos falar de política aqui, eu posso ouvir, eu posso retrucar, né? Dizer a minha, e a gente pode entrar num acordo, ou não, eu posso continuar com a minha, ele com a dele, mas nada impede que a gente troque, a gente discuta. Então acho que o espaço da escola traz isso, sabe? E não ter acesso a esse espaço provoca muito essa despolitização. Porque a gente vive com medo, né, na sociedade, medo de tudo, não só da violência, mas medo de tudo. Medo de perder o pouquinho que a gente tem. Então, às vezes, não conhecer os limites, não conhecer os direitos, é muito reflexo dessa despolitização. Existe um interesse grande que seja assim. Então, o que fazer, né? Só continuar lutando. A gente falou aqui do papel do professor também, né? E a senhora se sente valorizada por esse trabalho que você faz, seja pela comunidade, seja pelos alunos, seja pelos profissionais ao seu redor? É algo que você sente o valor disso na sua vida, além do seu eu, no seu social? Assim, você sente essa valoração no que você faz no seu trabalho? Então, alguns momentos mais, alguns momentos menos, né? Por exemplo, pela minha família é muito valorizada, minha família, as pessoas. Eu fui a primeira pessoa na minha família a fazer o curso superior, né? Como eu falei, eu vim de uma família bem humilde, fui a primeira a fazer o curso superior. Depois que eu fiz, minha irmã fez, minha mãe fez. Com 65, a minha mãe se formou na UF, daqui, psicologia, com 55, com 69 anos. Ela é até bem conhecidinha lá, todo mundo conhece, a Nancy. E depois da minha irmã, minha sobrinha fez, minha outra sobrinha fez. Então, muitas vezes é um start que dá até para uma família, né? E assim, alunos, muitos alunos, aqui na EJA eu me sinto muito valorizada. É um lugar para onde eu estudei para trabalhar. Eu já estudei para trabalhar na EJA. Meu objetivo já era esse. E aqui eu me sinto muito realizada, muito feliz. Em Macaé são adolescentes aquilo, né? Uma hora tá bem, uma hora não tá. Então, assim, às vezes sim, às vezes não. Agora, assim, pela gestão, também, às vezes sim, às vezes não. Aí depende da gestão, né? Mas de maneira geral, sim. De maneira geral, sim. A gente sabe que existe uma perseguição, né, contra o professor. Existe uma ideia de que o professor está sempre querendo doutrinar, né? Existem essas ideias, mas de maneira geral eu acredito que sim. Poderia ser mais valorizado no salário, né? A partir do momento que você se aposentou, muita coisa mudou na sua vida, em relação ao trabalho, em relação à sua vivência? O que mudou na minha vida é que você está acostumado, você amava. Eu amo construção civil. Eu amo. E você está aposentado, você trabalha mais para mim, acontecer nada. A sua carne, o seu corpo já acostumou, você acordar 3 horas da manhã. Pegar o primeiro ônibus, 4 horas, ir para Nova Sul, e o ônibus da Petrobras ia sair 6 horas de Nova Sul. Poxa, eu pensei assim, vou aposentar, vou comprar uma rede, botar aqui, beber água. Eu vou abrir minha padaria aqui, tá bom, mas 9 horas, tem funcionário. Não, 3 horas certinho para lá. E eu comecei a pegar o espaço, fui pegando. E dia de hoje é a mesma coisa. Fim de ano agora, tem gente que quer revestir a cozinha, tirar aquele piso ou colocar um de cima, que dia de hoje tem esse negócio, né? Piso sobre piso, né? Assim, bandeira, aquela. E me chamam.
Meu filho botou lá na minha chamada, marido de aluguel. Te lembra uma vez aí que teve uma novela, que era aquela menina que era marido de aluguel, que fazia em 3 dias você ganha 450. Só para quando que eu tenho gastado 50. Porque aqui, eu estou em casa, o menino só não assistir e vou dormir. Almoço não dormir. Quer dizer, isso aí me quebra. O que é mais difícil? Eu acho que é falta de estrutura mesmo. Por exemplo, esse fato, né, da EJA sair daqui para ir para outra escola, é falta de estrutura da rede municipal, né? A estrutura nas escolas também, um transporte para o aluno, mas acho que é falta de estrutura mesmo. Acho que a educação tinha que ter uma verba muito excepcional, sabe? Acho que a gente devia ter salas bem equipadas, com possibilidade de, olha, falamos de tal coisa, vamos mostrar aqui, aí ter uma televisão, um data show, né? Pensando nos tecnológicos, espaço na escola com uma biblioteca ampla, né? Que os alunos possam usar, espaço externo de convivência. Eu acho que ver uma escola assim, em que as pessoas vivem mais felizes dentro dela, e não um lugar para onde eu vou e fico presa. Muito triste quando o aluno fala assim para você, professora, posso sair? Deixa eu sair, eu não aguento mais ficar aqui. E você vê que realmente aquilo ali é um lugar de enclausuramento, né? Em que o aluno entra ali e tem que ficar preso ali, né? E que saindo dali, ele não tem um espaço fora da sala de aula também agradável, de convivência com seus amigos, com seus colegas. Então, pensar numa escola que seja mais acolhedora, uma escola que tenha mais espaço de sociabilidade. Eu acho que isso é muito ruim. É triste ver a escola com esse papel social, né? De ser um lugar onde você é obrigado, que você tem que aprender. Você tem que aprender muitas vezes um currículo que você não quer aprender, que não tem valor para a sua vida. Mas você tem que aprender. Então, se a escola fosse um outro espaço, seria muito melhor ser professor. Acho que esse é um entrave maior, assim, para mim. Quais são as primeiras palavras ou sentimentos que vêm à cabeça quando você pensa em trabalho? Antes do trabalho, a gente trabalhava porque não tinha nenhuma outra opção, né? Porque, ainda mais, sou negra, não tinha estudo direito, então o que me serviu? Antes dos meus 15, ser babá, arrumar a casa dos outros, para poder ajudar minha mãe na minha adolescência. Saúde, em primeiro lugar, disposição, porque se a gente não tiver saúde, a gente não tem disposição e muita força de vontade. Quando eu penso em trabalho, há um sentimento de viver melhor, com agricultura familiar, se alimentar melhor e produzir para a população seguir o mesmo sentido. Acho que é bom. As pessoas hoje estão se alimentando muito mal, comendo muito enlatado. Tem que comer mais descascado para viver mais. Porque afinal de contas, para que comer e morrer antes da hora? Melhor morrer com os 80, 90 do que morrer com 45, metade do tempo. Não é não? Trabalho, dependendo do trabalho, necessidade. Porque muitos trabalham por necessidade, não por prazer. Conquista, realização e é algo assim, é algo assim, sentimento que vem, é algo assim que para muitos pode ser sacrificante, mas para muitos pode ser prazeroso dependendo com que se trabalha, né? Para mim é um prazer, porque eu trabalho com uma coisa que
que me dá prazer. Quando eu penso em trabalho, acho que o próprio nome diz trabalho. Muito trabalho. E busca. O sentimento é de luta, resistência. Trabalho, para mim, é que é o princípio de todo mundo, né? Todo mundo precisa de trabalhar, de fazer alguma coisa. Alguém se esmera em alguma coisa, se torna especialista em algo e segue uma linha. Outros não têm oportunidade e ficam sendo operários ou trabalhar em agricultura, etc, etc. Mas, num todo, tudo é trabalho. Como seu trabalho impacta sua vida e a das outras pessoas com quem você convive? Bom, hoje o meu trabalho, ele impacta na minha vida e na vida dos meus filhos, que eu consigo dar uma melhor qualidade de vida para eles, ainda conseguir, trabalhando como empreendedora, concluir minha graduação, porque eu, estudando no Rio, morando no interior, eu tinha que estar se deslocando, idas e vindas, e o emprego fixo eu não conseguiria. E como empreendedora, eu já consegui vender o meu artesanato nos corredores da faculdade. Eu acho que mais pela convivência, né? Pelo modo da gente ver as pessoas, pelo jeito, pelo olhar, que fala muita coisa também. O olhar fala muito sofrimento, fala sobre a vida. Então a gente impacta muito com esse tipo de relacionamento com as pessoas. Hoje, o meu trabalho impacta na minha vida o meu trabalho me dá visibilidade, me empodera, quanto mulher, quanto agricultora, e alimento de qualidade para as pessoas. Então, o meu trabalho ele tem um impacto muito grande cultural, sociocultural, né, que é a arte indígena. Além de ser arte indígena, eu também sou formada, sou da saúde, sou patologista, sou enfermeira, trabalho também nessa área da saúde com o que gosto, que é o cuidar da pessoa, né? E isso para mim é algo muito prazeroso, porque o cuidar é algo que já vem de nós, né? Eu sou uma mulher que sou funcionária pública aposentada, mas trabalho. Eu sou conselheira municipal da cadeia dos povos tradicionais de matriz africana, represento os terreiros da cidade de Rio das Ostras e Rio das Ostras. Também faço parte da coordenação da UNI, União de Mulheres Negras e Indígenas da região litorânea, né, da região dos Lagos. E, entre outros trabalhos que a gente faz, Ponto de Cultura, que é o primeiro ponto de cultura do município de Rio das Ostras, e é o primeiro que é uma casa de são, né? E a gente trabalha para ajudar aquele que precisa de se encontrar e entender os seus direitos, seus deveres. O direito da gente acaba quando começam de uma outra pessoa. Assim são os nossos deveres. Bem, impacta bem. Melhor seria se juntasse mais população apoiando a gente, né? No sentido, por exemplo, trabalhar 2, 3 anos e poder fazer uma viagem por aqui perto mesmo aí, como é que fala? O nosso vizinho aqui, nos Hermanos, né? Conhecer a cidade deles, os lugares mais bonitos que eles têm. E isso ainda não dá pra gente não. Trabalha aí 2, 3, 4 anos e não sobra para você fazer isso. Bom se sobraria, né? Você se sente satisfeita com o seu trabalho? Sim, sinto satisfeita, assim, não pelo fato, assim, falando pela parte indígena, sim, mas pela parte da saúde, muitas coisas poderiam melhorar, né? Assistência para o pessoal da saúde, pela parte laboratorial, que eu sou patologista também. Então, o governo poderia ter um olhar diferenciado para os profissionais da saúde, com direitos mais garantidos, um piso salarial adequado, né, para que possa ser mais valorizado e trabalhar com gosto, né? Sim, muito. Muito, muito. Realizado.
amo o que faço. Sim, muito. Todo dia eu acordo e agradeço a Deus e falo, hoje é mais um dia, estamos aí na luta. Não, estou agora no momento aguardando uma oportunidade na minha área pedagógica, de educação, jovens e adultos. Então eu trabalho para poder levar uma qualidade de vida e no meu trabalho eu conheço pessoas maravilhosas como vocês, estão me entrevistando hoje. Vou poder falar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu tenho mais de 20 anos que eu sou da educação, atuei aqui, atuei ali, mas eu não consegui me fixar num trabalho, porque eu tive que parar um tempo para me dedicar ao cuidado dos meus filhos, à família. E quando eu retornei ao mercado de trabalho, o mercado de trabalho eu não tenho experiência, porque eu estou velha. Então, somente na minha área que eu me formei mesmo e procurando nesse momento me atualizar para eu me capacitar mais, porque hoje eu não vou competir com uma menina de 25, mas eu tendo uma capacitação, me atualizando, eu posso estar dentro dos espaços de academia, levando um pouco da minha trajetória, também quando eu concluí minha pedagogia lá na UERJ. Muito. Eu sempre gostei de arte. Acho bonito, sempre achei bonito. E quando eu vejo, eu gosto. Às vezes não gosto, que eu não tenho que gostar de todas as formas de arte, mas eu gosto muito de pintura, de desenho, essas coisas. Quanto a sua atividade de trabalho costuma ser reconhecida ou valorizada pelas pessoas? Meu reconhecimento são quando... Hoje em dia, os meus reconhecimentos vêm em forma de likes. No Instagram, nos 10 Instagrams que eu tenho, que quando eu coloco alguma coisa tem 10 mil, 20 mil, 30 mil curtidas. Então, eu acredito que eu estou sendo reconhecida, está sendo reconhecido o meu trabalho. Quando eu vou e faço uma oficina, as pessoas aprendem, e depois dizem para mim, olha, eu aprendi com você aquele nó, fazer aquele turbante, e eu estou fazendo. Quando vem à minha casa de santos, que eu tenho um monte de filhos que pertencem a essa escola, né? Filhos de Santa Thalita Liama, das minhas filhas, e eu posso ajudar elas de alguma forma. Bem reconhecido. Então, valorizada parte da saúde. Só fomos valorizados na pandemia. E viram e precisaram do nosso apoio, né? Aí aplaudiram o povo da saúde, mas não precisávamos de aplauso, precisávamos de reconhecimento, né? Parte indígena, a valorização, o respeito é muito melhor do que qualquer aplauso para o nosso povo indígena. Você sente que hoje em dia as pessoas não valorizam tanto o profissional da saúde? Não, exatamente. Hoje não, porque a gente tem que lutar para um piso salarial adequado, é o desgaste emocional, a carga de trabalho. Muitas das vezes, eu digo por mim mesmo, muitas das vezes festas de fim de ano, Natal, eu passava dentro de um hospital cuidando do próximo e minha família não compensava, sabe? Mas eu fiz um juramento ao cuidar do próximo, então esse próximo eu tinha que estar cuidando. Na pandemia, vi coisas lá, eu não fui contaminada dentro de um hospital na pandemia, mas eu peguei o vírus dentro de casa do meu esposo que voltou a dar aula, de um aluno. Ou seja, mas a gente se sentiu tão pressionado dentro de um hospital, o psicológico, amigos morrendo, pessoas pedindo demissão, que não compensava. E a gente foi obrigada a fazer muitas coisas para poder estar lá para dar o suporte, né? Então, quer dizer, a gente ficou assim, era muito desumano a carga de trabalho, muito desumano, muito desvalorizado. Aí, cada vez mais, isso me desanimou de uma certa forma, que nós teríamos que... não tem passagem, não tem alimento, você tem que trazer seu próprio alimento. A gente tem que bancar muitas coisas, combustível do seu carro para ir e voltar, dependendo da carga horária. Então, o salário não compensa muito, né? Mas, foi o que eu falei com meu esposo, tem coisas que a gente tem que falar assim, é o cuidar do próximo. Quando você chega lá, muitas das vezes eu trabalhava com pessoas oncológicas,
o cuidado com eles, e muitas das vezes eu chegava lá, muitos parentes deles não vinham visitar, então eles ficavam jogados lá. E o governo nem não tem a necessidade básica dele. Muitas das vezes o material higiênico que eu tinha, meu uso diário, eu doava para eles, para poder eles pelo menos se sentir um pouco humano. Então, mas principalmente o pessoal da saúde não tem essa valorização do governo. A gente precisa ir para a luta para poder lutar por um piso salarial adequado, por menos carga de horário, para ver se a gente, o pessoal da saúde, pelo menos respira e tem uma vida digna, né? Tá um pouco devagar nesse termo aí. Tá um pouco devagar, mas a gente vai trabalhar para melhorar. São muitos, bem pouco, pode crer. A minha atividade do trabalho, ela agora, nesse ano que ela está começando a ser reconhecida no município aqui de Rio das Ostras, como empreendedora. Eu também sou uma ativista social, eu sou atuante no Conselho de Saúde do município, faço parte do Núcleo de Educação Ambiental do NEABC, a nossa bandeira é sobre o saneamento básico do município, as políticas públicas do controle social, então a gente está sempre engajado nas demandas do município, como ativista social. Isso não é, um trabalho, mas é muito gratificante. E aqui na UF, você se sente acolhida trazendo o seu trabalho? Aqui na UF, sim. É a primeira vez que eu participo da feira, né? Como indígena, e já venho fazendo um trabalho indígena já há um tempo, de reconhecimento e valorização do meu povo. E aqui foi uma porta que a UF abriu ao saber que eu sou indígena e faço esse trabalho, né? E me senti muito acolhida. E as pessoas chegarem, me perguntarem, ter o conhecimento, reconhecer o que é realmente ser uma indígena. E eu falei assim, gente, eu sou uma indígena, mas eu posso ser como você, né? Eu tenho minha profissão, eu tenho minha casa, mas não deixei de ser indígena, não deixei as minhas culturas, né? E aqui eles me abraçaram bem, né? Pelo fato de eu estar levando o que realmente sou. Aqui na UF, eu acho que essa é a minha quarta, quinta. Eu já desfilei, já arrumei a roupa de desfile. Hoje eu vou dar a terceira oficina de turbante. E todo ano eu conto a hora de chegar, esse momento de estar aqui nesse aquilombamento aqui na UF. Sempre eu estou aqui em busca de estar aqui, eu gosto mais. Com certeza, a UF, desde o começo, faz um ótimo trabalho e continua fazendo até hoje. Eu acho que nunca vai parar, não, porque os estudantes estão em volta, e isso é muito importante. Quando tem aí um barulho forte, o primeiro ato é vamos convidar os estudantes. E aí eles estão aí, juntinho. Com certeza. Com certeza. A UF abre as portas para que eu possa expor meu produto, para que eu possa vender. E isso para mim é muito bom, é gratificante eu saber que eu tenho um lugar que eu possa expor, vender, ter o meu dinheiro e eu não pago aluguel, eu não pago para estar aqui. As portas estão abertas para que eu possa fazer, trabalhar. Com quantos anos a senhora começou a trabalhar? 9 anos. Com o que a senhora trabalha? No café. A senhora sente que o seu trabalho é valorizado? Não. Por que não? Porque eu gosto de trabalhar, gosto muito de trabalhar, né? Mas só que às vezes eu desanimo pelo descaso que a gente tem no trabalho, pelo valor que a gente não tem no trabalho. Né? No caso, a gente pega café 3 a 4 meses e se você fizer, você ganha, se você não fizer, você não ganha. E no final, acabou o café, você perdeu seu valor. Não tem valor, você não tem direito nenhum. Se você se machuca lá, você não tem direito nenhum, é descartado igual cachorro. É um serviço que a gente faz e é um serviço que valoriza muito o Brasil, que é a agricultura e a apoio de café. O que vem na cabeça da senhora quando você pensa na palavra trabalho?
um sentimento, uma ideia. Eu gosto de trabalhar, né? O que me desanima é só o valor que a gente não tem. Eu gosto muito de trabalhar. E para você, quem sustenta o Brasil? Nós. Nós que sustentamos o Brasil. Nós plantamos, nós vendemos e nós consumimos. Então são nós mesmos. Mas eu acho que a agricultura familiar está em primeira instância, né? Tem muita gente que se alimenta bem, apesar de ainda ser um pouquinho menor, digamos, né? Mas com o tempo a gente vai ganhando eles. Essa é a meta. Somos nós, os menos favorecidos, que ganham menos. Esse sustenta aquele que está lá em cima ganhando horrores e não faz nada por quem está cá embaixo. Somos nós, o povo brasileiro. Com certeza. Acho que nós temos uma força muito grande se juntarmos a força. Se corremos atrás dos nossos direitos, realmente, do que é direito, né? Se corremos atrás do que é dos estudantes, a formação dos estudantes, o estudo, a educação, ela muda. Ela muda pensamentos, ela muda futuro, ela muda trajetórias. E com isso, eu aprendi com isso, saindo da aldeia, vindo de uma aldeia que há muitos anos atrás não existia nem estrada. Fui para a capital, para Manaus, vim parar no Rio de Janeiro, no qual eu estou há 23 anos. Né? Estou indo para a terceira faculdade como indígena. E isso, para mim, foi um marco muito grande, que hoje, a partir do momento que nós brasileiros sabemos o valor que nós temos, não é qualquer coisa que engolimos. Nós, né? Nós que somos classe trabalhadora, apesar de muitos de nós não se reconhecerem como classe trabalhadora, né? Que é lamentável. Às vezes, até aqui dentro da sala de aula na EJA, nossos alunos da EJA, alguns não se reconhecem como classe trabalhadora. Mas nós sustentamos, né? O Brasil. Olha, para mim, quem sustenta o Brasil são as indústrias e o campo, a agricultura, os agronegócios. Os agronegócios em geral e as indústrias de manufatura. O agro mesmo, criação de gados, bovinos, caprinos e etc. São que sustenta com os grãos, né? Como a soja, o café, o arroz, o feijão e outros derivados aí. Agricultura familiar.